tem informação importante no Flamengo. Para completar, preciso falar sobre o Flamengo, que tem feito jogo duro em relação à venda do mando de campo de um adversário, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Jorginho, meio-campista do Arsenal, que tem negociações avançadas com o Flamengo, pode não mais jogar nessa temporada europeia. Ele segue se recuperando das dores depois de uma queda forte que atingiu suas costelas. O técnico Mikel Arteta do Arsenal falou que ainda há necessidade de uma melhora para que ele volte a atuar, jogador machucado desde 12 de abril. Bora falar sobre o Flamengo, que repete, depois de 3 rodadas, as mesmas campanhas de 2024 e 2023 na Libertadores da América. Você sabe, o Flamengo empatou em 0-0 com a LDU fora de casa. Empate na altitude é sempre importante. Jogo de poucas oportunidades, uma pressão no final do jogo da LDU tentando buscar o gol da vitória, o que não aconteceu. Dessa maneira, o Flamengo de 9 pontos possíveis conquistou apenas 4 e vai terminar esse primeiro turno da fase de grupos fora da zona de classificação para a próxima fase. Vai precisar se recuperar vencendo os 2 jogos que fará em casa. Importante lembrar que em 2023 e 2024, o Flamengo também terminou o primeiro turno dessa fase de grupos com 4 de 9 pontos possíveis. Na campanha desse ano, vitória contra o Táchira fora, empate contra a LDU fora e derrota contra o Central Córdoba em casa. Esse resultado absolutamente surpreendente. Central Córdoba, que ainda joga nessa rodada, e se vencer o Táchira, assume a liderança de forma isolada. Só para lembrar, já que a gente está falando na comparação com os anos de 23 e 24, campanhas ruins do Flamengo na fase de grupos e também no mata-mata. Em 23, o Flamengo é eliminado nas oitavas de final para o Olímpia, em 2024 cai nas quartas de final para o Peñarol. Só para completar em relação ao rubro-negro, o técnico Felipe Luiz admitiu em entrevista pós-jogo que nunca discutiu sobre o futuro do Vitor Hugo. Ontem muita gente cravava que o Vitor Hugo não faz parte dos planos da diretoria. O Felipe Luiz afirmou que ainda não tem uma posição firmada sobre o atleta que está emprestado ao Gostep, mas não será comprado. Hora de falar sobre o maior déficit da história do futebol brasileiro. Fui buscar essa informação depois de ficar abismado com os resultados operacionais de São Paulo e Corinthians em 2024. São Paulo registrou prejuízo de 287 milhões de reais contra 181 milhões do Corinthians. Foi aí que eu pensei, qual que será que é o maior prejuízo já registrado por um clube de futebol no Brasil ao longo de uma temporada? E esse status pertence ao Cruzeiro, que no ano de 2019 havia registrado 394 milhões de reais de prejuízo. Só para vocês entenderem, esse prejuízo era superior à arrecadação de qualquer ano da história do Cruzeiro. Aquele 2019 era ano de Itair Machado, de dirigentes que o torcedor do Cruzeiro nem gosta de lembrar, mas e também foi o ano de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar que essa lista com os times com os maiores déficits da história do país tem o Cruzeiro em primeiro, 2019 com 394 milhões, resultado operacional do São Paulo de 2024 é o segundo pior, 287 milhões. O Botafogo é dono da terceira pior marca, em 2022 havia registrado um prejuízo de 248 milhões de reais. Cruzeiro é o quarto, em 2020 com 226 milhões e o top 5 é concluído pelo Corinthians de 2019 com 195 milhões de reais. Só para fazer o contraponto, lembrar que o Atlético Paranaense, antes da divulgação do balanço do ano passado, tinha o maior acumulado de superávites seguidos. Nos últimos 6 anos, o Furacão havia registrado uma soma de superávites de 712 milhões de reais, seguido de perto pelo Flamengo com 635 milhões de reais. Hora de falar sobre o Flamengo com 2 informações importantes. A primeira delas, a diretoria rubro-negra ainda não assinou o aceite para a venda do mando de campo para o confronto contra o Botafogo da Paraíba. Só para te explicar, os times se enfrentam em 1º de maio, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo inicialmente marcado para João Pessoa, na Paraíba, a sede do Botafogo. Mas o Botafogo recebeu uma proposta de um grupo de empresários, 6 milhões de reais para transferir esse jogo para o Maranhão. Jogo em São Luís. O Flamengo afirma que só vai autorizar que esse negócio aconteça se uma quantidade de ingressos de cortesia for garantida aos dirigentes do Fla
e se houver também uma carga destinada aos sócios torcedores do Flamengo. E o rubro-negro se sente à vontade para fazer essas exigências, porque os grupos de empresários que levam o jogo para o Maranhão só vai ter sucesso nessa empreitada por conta da torcida do Flamengo. Vídeo de pós-jogo, como eu não vou conseguir fazer uma live por conta de outras demandas, eu não poderia deixar de passar aqui no canal rapidinho para fazer a minha análise em relação a esse jogo do Flamengo com a LDU. Empate em 0-0, empate com gosto de vitória. Eu já considerava, antes de a bola rolar, o empate um bom resultado para o Flamengo, tendo em vista a dificuldade que é jogar na altitude, os desfalques que o Flamengo tinha para esse duelo, e diante das circunstâncias que pioraram antes de a bola rolar, por conta da ausência do Gonzalo Plata, e também da atuação do Flamengo, que não foi boa, pelo menos na minha concepção, mas eu já imaginava, para mim, nenhuma surpresa que o Flamengo fosse jogar mal. Então, diante disso tudo, eu considerei o empate um bom resultado. É o seguinte, só para contextualizar, a situação já era ruim. Sem Alexandro, sem De La Cruz, o Alan, que poderia ser um reserva importante, também era ausente. Aí, para piorar a vida do Flamengo, e é o que eu falo, cara, o Flamengo tem que ser tudo na base da emoção mesmo, porque veio a notícia quando o Flamengo divulgou a escalação 1h30 antes da bola rolar. Gonzalo Plata, desfalque do Flamengo, por conta de um problema no joelho. Eu vou ler exatamente a nota aqui. O jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho esquerdo, está fora da partida dessa terça-feira contra a LDU. Ele será reavaliado na quarta, já no Rio de Janeiro. A informação que eu tenho, ele não se machucou em nenhum lance específico no treinamento, nada, não teve uma dividida, não foi isso. Ele começou a sentir dores e nas primeiras análises ali, a equipe médica do Flamengo entende que não deve ser nada grave, mas pode ser algo na patela, por exemplo. Ele está sentindo dores na patela. E aí ele vai realizar exames médicos quando chegar ao Rio de Janeiro. Eu estou olhando para o lado aqui, porque está acontecendo pós-jogo, de repente falam alguma coisa importante, eu trago aqui já para vocês. E aí ele foi ausente. Diante disso, o Flamengo começou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira no banco de reservas, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, De Arrascaeta, Gerson, Juninho, Bruno Henrique. Antes da bola rolar, eu pensei comigo mesmo. Não gostei da escalação, não gostei dele ter colocado o Everton Araújo como titular. Para mim tinha que ser Pulgar e Gerson, os dois volantes. E aí eu começaria com a Arrascaeta no meio de campo, Juninho centralizado, beleza? Bruno Henrique na ponta esquerda, para mim nenhum absurdo, mas eu começaria talvez com o Cebolinha ou com o Luiz Araújo, e na ponta direita que seria o Gonzalo Plata, de repente colocar o Luiz Araújo e o Cebolinha na ponta esquerda ou o próprio Bruno Henrique. Eu começaria dessa maneira. E no jogo a gente pôde ver que o meu pensamento não era errado ou nenhum absurdo, porque o Everton Araújo fez uma partida bem fraquinha, foi muito mal em campo, não gostei da atuação do Everton Araújo, desculpa, o Pulgar ficou extremamente sobrecarregado com o Everton Araújo, que não ajudou em nada, nem na marcação, muito menos na chegada ao ataque, não gostei da atuação dele. Mas é muito fácil a gente vir aqui e ficar criticando o Everton Araújo, que é um garoto, muito fácil. Mas a gente também tem que criticar o Gerson. O Gerson fez uma partida bem abaixo já contra o Vasco da Gama, e hoje, diante da LDU, foi um Gerson tenebroso. A palavra é essa. Partida horrível do Gerson, horrível, fraca. Ele tem que ser cobrado sim. Não tem essa de ficar passando pano, porque é ídolo. Ele acabou de ter o contrato renovado. O Marcão, pai dele, vivia cobrando uma renovação de contrato, aumento salarial. Depois que teve o aumento salarial, o rendimento vai cair. Nada disso. Ele tem que ser cobrado sim. Ele tem que entregar dentro de campo aquilo que ele é pago para entregar, tendo em vista que agora tem o maior salário do elenco, ele é cobrado por isso, ele é pago para isso, ele é jogador de seleção brasileira, não dá para ficar passando pano para ele não. Bruno Henrique é outro, que jogou mal novamente, jogou mal, ele foi importante no ponto de vista tático do Flamengo contra o Vasco da Gama, mas tecnicamente falando contra o Vasco ele não foi bem, e tecnicamente, taticamente falando contra a LDU, ele também não foi bem. E a estratégia da LDU, para mim, no primeiro momento, ficou muito nítido. Eles atraíram o Flamengo para o campo deles e jogavam na velocidade para tentar explorar a falta de fôlego de maneira literal dos jogadores do Flamengo. Ayrton Lucas também fez uma partida horrível novamente. Para mim, não seria titular nesse jogo, eu começaria com o Varela, falei isso aqui no canal, falei no SBT também, acho que teria que ser o Varela titular. E aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou porque o Luiz Araújo entrou no lugar do Bruno Henrique e entrou muito bem. O Pedro entrou no lugar do Juninho e também entrou bem. O Juninho foi até importante no vigor físico, mas também não é a dele ser centroavante. O Pedro entrou bem. O Everton Cebolinha, ele oscilou, mas gostei. Na média ali, gostei da atuação dele. Foi melhor do que o próprio Bruno Henrique, por exemplo. O Arrascaeta, na medida do possível, ele foi bem, é um jogador que fisicamente já não é aquele atleta que entrega muito fisicamente, e jogando na altitude a situação piora mais ainda. A estatística do jogo, galera, mostra que o Flamengo teve a maior posse de bola, o que foi uma estratégia do Felipe Luiz. Na visão do Felipe Luiz, ter a posse de bola é a forma de você cansar menos na altitude. Foi 55% de posse de bola do Flamengo e 45% da LDU. O Flamengo trocou 542 passes, acertando 87. E foram 9 finalizações, sendo 5 para fora, ou seja, 4 no gol. E a LDU também finalizou 9 vezes. E não teve nenhuma bola na trave, nada além disso. A LDU teve uma bola no finalzinho do jogo, uma cabeçada, que eu esqueci o nome do jogador, que errou feio. E ali mostra como a LDU, tecnicamente falando, é um time bem fraquinho. Mas, diante de tudo isso, desse cenário todo, eu considero o empate um bom resultado. O Flamengo agora tem 4 pontos, tá? No grupo C. O que isso quer dizer? Vamos lá. No grupo C, o que isso quer dizer? A LDU, nesse momento, é a líder do grupo C, com 5 pontos. O Central Córdoba vai jogar quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Tem 4 pontos, está na segunda colocação. O Flamengo com esse empate na terceira colocação. E o Deportivo Táchira, até o momento, não venceu, tem 0 pontos. Ou seja, para esse jogo de quinta, é torcer
para o Central Córdoba não vencer. Inclusive, o próximo adversário do Flamengo é o próprio Central Córdoba, lá na Argentina, no dia 7 de maio. O Flamengo pega o Central Córdoba na Argentina e depois finaliza a fase de grupos com 2 jogos em casa. LDU e em seguida Deportivo Táchira. Poderia ser pior? Poderia. Se o Flamengo perdesse esse jogo, eu ia falar assim, nossa, complicou legal, o Flamengo se complicando num grupo extremamente fácil. O empate não é um resultado ruim. Não é um resultado ruim. Mas, levando em consideração a atuação do Flamengo, tem que ligar um sinal de alerta. Porém, vou dizer o que eu falei na minha introdução. Eu já imaginava que o Flamengo fosse jogar mal. Eu não imaginava o Flamengo jogando muita bola na altitude. Imaginava um Flamengo melhor no primeiro tempo e no segundo tempo nem tanto, mas aconteceu ao contrário, porque quem entrou muito bem. E aí mostra a força do elenco que o Felipe Luiz tem à sua disposição. Agora o Flamengo vira a chave novamente para o Campeonato Brasileiro. No domingo tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogo 4 horas da tarde. Brasileirão, que é nitidamente a prioridade do Flamengo. A gente pôde ver isso, tanto é que o Léo Pereira foi titular contra o Vasco e hoje ficou no banco de reservas. Por quê? Foi poupado para a entrada do Danilo. Mas, de maneira geral, o empate eu, entre aspas, vou comemorar esse 1 ponto conquistado fora de casa, um ponto que faz muita diferença futuramente. E aí, vocês concordam com a minha análise? Discordam de alguma coisa? Podem comentar à vontade, fiquem à vontade para comentar. Mais uma informação, galera, o Flamengo assinou o contrato autorizando a venda do mando de campo do jogo do Botafogo da Paraíba, vai acontecer em São Luís. O Flamengo fez várias exigências e os empresários que estão comprando esse mando de campo aceitaram todas. O Flamengo, por exemplo, vai ter direito a comprar uma boa carga de ingressos e revender para o seu sócio-torcedor, o que é maravilhoso para o torcedor do Flamengo. O ingresso, pelo que eu soube, o ticket médio não será tão caro, porque foi um acordo feito com o próprio Flamengo. O Flamengo estava exigindo isso, que os ingressos não fossem caros, até mesmo para ajudar o torcedor rubro-negro lá de São Luís, que vai ter a oportunidade de ver o Flamengo de perto, independentemente se será o time principal ou não. Boa notícia, então, para o torcedor rubro-negro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Solta o dedo like, compartilha com geral. Tamo junto, valeu, fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, o Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ative aqui também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, né? E já sabe, ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Se quiser deixar sua inscrição no canal e ativar o sininho, é muito importante pra gente continuar postando vídeo todos os dias do Mengão. Um grande abraço no coração, sempre mais. Até o próximo vídeo, vamos que vamos.